Em 1974, a família Bettis encontrou uma esfera metálica incomum enquanto inspecionava os danos causados por um incêndio em sua propriedade na Flórida. O objeto, aparentemente simples, logo demonstrou características estranhas e inexplicáveis que desafiaram a compreensão da ciência e capturaram a imaginação do público. Conhecida como a Esfera de Bettis, essa misteriosa descoberta deu início a uma série de investigações e especulações, deixando um enigma que permanece sem solução até hoje. Durante uma caminhada pela floresta próxima à sua casa, a família Bettis encontrou uma esfera metálica brilhante, de cerca de 20 centímetros de diâmetro, repousando no chão. Sem sinais óbvios de origem ou função, a esfera intrigou a família, que a levou para casa. Inicialmente, acreditou-se que poderia ser um objeto comum, como uma peça de equipamento ou uma obra de arte moderna, mas logo ficou claro que a esfera era algo fora do comum. Após levar a esfera para casa, a família Bettis começou a notar comportamentos estranhos associados ao objeto. Quando rolada pelo chão, a esfera mudava de direção por conta própria, desafiando as leis da física. Às vezes, a esfera parecia vibrar ou emitir um som estranho, como um zumbido metálico. Esses comportamentos peculiares sugeriam que o objeto possuía propriedades que iam além do entendimento comum, e a família decidiu buscar respostas. Preocupada com a origem e o comportamento do objeto, a família Bettis entrou em contato com vários especialistas, incluindo engenheiros e cientistas. As investigações iniciais revelaram que a esfera era feita de um tipo de aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão. No entanto, os testes de raio-x mostraram que a esfera continha estruturas internas incomuns, incluindo 2 objetos menores e um material misterioso que não pôde ser identificado. Essas descobertas aumentaram o mistério em torno da esfera. À medida que os relatos sobre a esfera se espalhavam, a mídia começou a cobrir a história, atraindo a atenção de um público amplo. Jornalistas, investigadores paranormais e curiosos de todo o país visitaram a família Bettis, buscando entender o que fazia a esfera se comportar de maneira tão estranha. A cobertura da mídia ajudou a solidificar o status da esfera como um enigma nacional, com especulações variando de uma criação alienígena a um experimento militar secreto. Diante da falta de explicações conclusivas, várias teorias surgiram para explicar a origem da esfera de Bettis. Alguns acreditavam que a esfera era um artefato extraterrestre, talvez uma sonda enviada por uma civilização alienígena para estudar a Terra. Outros sugeriram que a esfera poderia ser um dispositivo militar experimental, perdido ou descartado por alguma agência governamental. Essas teorias, embora variadas, compartilharam um ponto comum: a esfera não parecia ser de origem natural ou comum. A esfera de Bettis foi submetida a vários testes científicos, realizados por instituições renomadas como a NASA e o Laboratório Nacional de Los Alamos. Embora os testes tenham confirmado a composição metálica incomum da esfera, eles não conseguiram explicar completamente seu comportamento anômalo. As análises não identificaram nenhuma fonte de energia conhecida dentro da esfera, o que tornou ainda mais difícil explicar como ela se movia por conta própria ou emitia sons. Além dos comportamentos físicos estranhos, a esfera de Bettis também foi associada a atividades paranormais. A família relatou uma série de fenômenos incomuns, como portas que se fechavam sozinhas, objetos que se moviam sem explicação e até mesmo aparições de luzes estranhas ao redor da casa. Esses relatos contribuíram para a ideia de que a esfera possuía propriedades além do entendimento científico, talvez relacionadas ao sobrenatural. O interesse militar na esfera de Bettis gerou especulações sobre seu verdadeiro propósito. A Marinha dos Estados Unidos, entre outras agências, manifestou interesse em examinar o objeto, levantando suspeitas de que poderia estar relacionado a algum projeto secreto. No entanto, após vários testes, o governo não divulgou nenhuma conclusão definitiva sobre a esfera, o que apenas alimentou as teorias conspiratórias de que o verdadeiro segredo estava sendo encoberto. A família Bettis desempenhou um papel central na narrativa do mistério, mantendo o objeto em sua posse e sendo aberta sobre suas experiências com a esfera.
Apesar das ofertas de compra e das pressões externas, eles permaneceram determinados a descobrir a verdade por conta própria. A integridade e a sinceridade da família ajudaram a construir a credibilidade do mistério e a atrair um grande interesse público, tornando o caso ainda mais intrigante. Com o passar do tempo, a esfera de Bethes desapareceu dos holofotes, e seu paradeiro atual permanece incerto. Algumas fontes sugerem que a esfera foi confiscada por uma agência governamental, enquanto outras afirmam que a família Bethes decidiu escondê-la para evitar mais atenções indesejadas. A falta de informações sobre o destino final da esfera apenas intensificou o mistério e deixou o público se perguntando o que realmente aconteceu com o objeto. O enigma das esferas de Bethes deixou uma marca duradoura na cultura popular, inspirando teorias, livros e documentários sobre mistérios não resolvidos. A história da esfera se tornou um exemplo clássico de fenômeno inexplicável, um símbolo da curiosidade humana diante do desconhecido. Até hoje, o caso é mencionado em discussões sobre objetos misteriosos e fenômenos paranormais, mantendo viva a lenda em torno da esfera. O caso da esfera de Bethes levanta questões profundas sobre a natureza da investigação científica e os limites do conhecimento humano. Mesmo após décadas de investigação e especulação, o verdadeiro segredo da esfera permanece fora do alcance. Este mistério serve como um lembrete de que o mundo ainda está cheio de enigmas que desafiam nossas expectativas e exigem uma mente aberta para considerar possibilidades além do convencional. O enigma das esferas de Bethes continua a cativar a imaginação de todos que ouvem sua história. Seja uma criação alienígena, um dispositivo militar secreto ou algo completamente diferente, a esfera permanece um dos mistérios mais intrigantes e não resolvidos da história moderna. O caso desafia a ciência, inspira o pensamento criativo e nos lembra de que, em um mundo repleto de respostas, ainda há lugar para o desconhecido.